Fala galera do nosso canal, sejam muito bem-vindos e eu, Danilo Dias, nesse dia lindo que se faz presente aqui na minha capital de Goiás, vou trazer um resumo da 14ª rodada do Brasileirão da Série A, separei jogos que eu vou opinar sobre eles e também da 7ª rodada do Brasileirão da Série B, em que separei apenas 4 confrontos. Então fica até o final do vídeo, vou começar pela Série A e daqui a pouquinho eu chego nos 4 jogos que eu separei da Bezona de 2026. Série A do Campeonato Brasileiro chega praticamente naquele 1/3, digamos assim, da competição, aonde já dá para ver claras mostras de que Flamengo e Palmeiras vão de fato disputarem lá a prateleira de cima. Teremos o Flamengo ou o Palmeiras campeão brasileiro, isso sem sombra de dúvidas, pelo menos é a minha opinião, mesmo que Fluminense e São Paulo ainda performem na casa dos 20 pontos, próximos ali, digamos, do Flamengo, que tem um jogo a menos, eu não vejo eles com capacidade financeira, com capacidade técnica, com capacidade de força de ter momentos chaves da competição, conseguirem performar bem, então por isso eu quero acreditar que o título vai ficar entre Palmeiras e Flamengo de fato. Mas essa rodada de número 14, ela traz algumas nuances diferentes. Começa com o Fluminense, que está no G4, não performa bem na Conmebol Libertadores, mais uma vez vaiado dentro de casa, mais uma vez mal. Visita o Internacional, que está com 14 pontos lá atrás, perto da zona de rebaixamento, com os mesmos números de pontos do Santos. O Inter, que não faz o seu fator casa ser primordial, tanto que na estreia perde para o Atlético Paranaense por 1-0. E vem performando mal, um time que oscila bastante, né? Mesmo com algumas saídas, liberou alguns jogadores que ganhavam muito dinheiro ali, mas de fato o time do Inter não me encanta, muito menos vai brigar ali pela prateleira de G6, digamos assim. Mas vai fazer um jogo bom, vai enfrentar o Fluminense, que pode trazer os resquícios da Conmebol Libertadores para o Campeonato Brasileiro. Veremos, eu creio que o Internacional e o Fluminense vão ficar no empate, e aí esse distanciamento para o Palmeiras e Flamengo vão se tornando cada vez maior. O São Paulo também vai ter um jogo na sua rodada que eu vou preferir deixar o São Paulo para depois, visto que o time do São Paulo passa por indefinições, Roger Machado é um treinador ainda contestado, São Paulo é o mesmo time que ganha de 4 do Cruzeiro, mas é o mesmo time que perde depois de um jogo, custa empatar com o Inter fora, enfim, é um time que também não demonstra não demonstra, pelo menos para mim, claramente que vai ser um time de Conmebol Libertadores, como foi o Cruzeiro no ano passado, que ficou ali a todo momento do campeonato, até incomodou um pouco o Palmeiras e o Flamengo em determinado momento do Brasileirão. O Flamengo vai fazer um clássico contra o Vasco da Gama, que para mim é um jogo-chave nessa rodada. O Flamengo recebe o Vasco da Gama, o recorte com o Leonardo Jardim é muito interessante. Leonardo Jardim, nesses 2 meses de trabalho, já faz um jogo muito interessante com o Flamengo. Para entender que um treinador é bom, quando ele chega, ele tem que primeiro procurar resgatar aqueles jogadores que já estão no elenco. Como eu digo isso? Eu estive lá dentro e eu sei como era importante um treinador chegar e fazer um resgate de confiança. Pelo menos para mim, quando eu não estava jogando com a comissão técnica anterior, eu ganhava uma motivação a mais que quando aquela comissão chegasse e conversasse comigo, demonstrasse um afeto, um carinho. Danilo, eu conto com você, trabalha, cara. Sabe, aquilo ali faz eu sair da lona para um pódio, digamos assim. E ele fez isso com o Pedro, fez isso com o Plata, fez isso com o Samuel Lino. Hoje o Flamengo, até com o Paquetá, que vem fazendo gol, o Flamengo hoje ele tem um jogo mais de trocação, digamos assim, já que eu remeti ao boxe, contra o Atlético Mineiro mesmo, ganha de 4-0, mas o Atlético teve mais chances criadas do que o próprio Flamengo. O time do Flamengo joga um jogo de trocação, me lembra muito aquele 2019, é o time mais próximo de 2019, desde que o Jorge Jesus saiu. Eu vejo o Mengão de Leonardo Jardim tendo essa capacidade, tá com os números extraordinários, é líder do seu grupo na Conmebol Libertadores com 7 pontos, é vice-líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos e 6 a menos do que o Palmeiras, está quase garantido na próxima fase da Copa do Brasil, venceu o Vitória por 2-1 no Maracanã. Então assim, um time que vem em todas as frentes bem, né? Vem performando bem, vem desempenhando bem, longe daquele início ruim de ano, né? Que ele termina lá no final do ano contra o Paris Saint-Germain, inicia o Campeonato Carioca tendo que voltar às pressas, depois perde a Supercopa para o Corinthians por 2-0, depois perde também a Supercopa para o Lanús, então assim, a Recopa, né, no caso. Então o Flamengo contra o Vasco, eu penso que o Flamengo vai de fato mostrar que o Vasco ainda, essa hegemonia nos últimos anos que o Flamengo vem tendo sobre ele, vai permanecer e perdurar. O Mengão vence também, assim como o Palmeiras recebe o Santos sem Neymar, o Santos que vai jogar no Allianz Parque contra um Palmeiras que é líder, um time que também não vem tão bem assim na Libertadores, mas de fato não perdeu. No ano passado já tinha 9 pontos, esse ano tem 5 na sua fase de grupos, mas é o líder do Brasileirão de 13 rodadas, de 39 pontos disputados, ganhou 32. Falar o que de Abel Ferreira? Ele caminha aí, eu fiz até um vídeo, né, da La Liga do futebol
futebol brasileiro. Nos últimos anos, o Palmeiras de Abel nunca conseguiu fazer menos de 70 pontos. Nos últimos 5, 6 anos, vem dominando também a Conmebol Libertadores. Então, até trouxe, né, nos últimos 10 anos, ele ganhou 4 vezes o brasileiro, o Flamengo ganhou 3, então a dominância. Falar o que desse Abel Ferreira, falar o que da longevidade, falar o que dos números que ele tem à frente desse Verdão. Para mim, o maior treinador da história, sem sombra de dúvidas, o que ele já conquistou e o que pode conquistar ainda à frente do Palmeiras. Para mim, o Palmeiras bate o Santos também nessa rodada. Para fechar esses jogos que eu separei, eu vou concluir com 2 jogos, Cruzeiro e Atlético Mineiro, que farão o grande clássico, né, lá em Minas Gerais. O Atlético perde muito com a saída do Hulk, notou-se isso já na Conmebol Sul-Americana fora de casa, em que ele sai derrotado pelo time do Cienciano, se eu não me engano, do Peru, faz um gol de cabeça, um cara menor que eu, cabeceia bem no meio da área, e o Cruzeiro vem num momento ascendente, né? Nesses recortes dos últimos 5 jogos, ele tem apenas uma derrota nas mãos do Arthur Jorge pela Conmebol Libertadores, se eu não me engano, contra a Universidade Católica, um time que vem ganhando evolução, vem performando bem. Eu vejo aí o time do Cruzeiro conseguindo essa curva ascendente já, com o dedo do técnico mesmo, já está incomodando ali o G10 ali, certamente se vence o Galo, dá uma força extraordinária, bateu o Boca Juniors por 1-0, um jogo típico de Conmebol Libertadores, truncado, com apoio da torcida, e dentro do Mineirão, para mim, o Cruzeiro vai continuar essa senda vitoriosa e vai bater o seu Galo, o Galo que tinha hegemonia no Campeonato Mineiro, perdeu propriamente o Cruzeiro, deu briga, lembra? Então, para mim, o Cruzeiro vence. Deixei por último Botafogo e Clube do Remo, porque esse jogo traz uma particularidade à parte, né? Eu fiz um vídeo sobre o Leonel Pico, que jogou essa meio de semana pela Copa Verde, que um jogo que nada ou pouco valia. Me chama a atenção, um jogador mais caro da história do Clube do Remo não estar performando, não estar conquistando a confiança de Leonel Condé, mas Léo Condé, perdão. Vamos ver o que Leonel Pico consegue fazer. Para mim, ele tem uma qualidade, entrou no jogo contra o Cruzeiro e poucos minutos demonstrou muito mais toque, mais refino, mais qualidade técnica do que o Zé Wellison, por exemplo. Zé Ricardo também não teve bem naquela tarde. Quem sabe Léo Condé surpreende com o Leonel Pico de titular nesse confronto lá no Newton Santos. O Botafogo, que tem nos pés de Danilo o grande craque, a grande referência. O Danilo que fez um golaço contra o Internacional, empatou em 2-2 ali em Brasília, num grande jogo de futebol. Quero acreditar que o Clube do Remo vai conseguir de fato a sua primeira vitória fora de casa, ou então primeiro aquela pontinha de sorte, né, que faltou contra o Grêmio, faltou contra o Galo, e de ter uma performance como teve contra o Bahia em jogo válido pela Copa do Brasil lá em Salvador. Do outro lado, o Botafogo já vê a aproximação ali para um G8, um G6, digamos assim, sabe da importância de ganhar, de chegar a 20 pontos. O Clube do Remo está a 6 pontos do Internacional, que é o primeiro time fora da zona, do Inter, o Atlético Mineiro que também tem 14, mas mais do que isso, faltam 5 jogos até a pausa da Copa, são 30 dias, né, nesse mês de maio, que o Clube do Remo farão esses 5 jogos, começa hoje com o Botafogo, depois tem a Chapecoense, o Palmeiras, o CAP e também o São Paulo. Tem que performar, tem que chegar no mínimo a 18 pontos, então desses 15 pontos fazer 10 é primordial para o Clube do Remo. Eu vejo por aí, para minimamente ter 18 pontos, é vídeo para o próximo conteúdo nosso. Eu vou trazer números detalhados dos últimos 5 anos do Campeonato Brasileiro e quais são os números para permanência dos times que viraram, como o Grêmio e o Santos viraram com 15 pontos e permaneceram, fizeram um retorno incrível, mas também teve times que fez acima de 20 pontos e caiu. O que tem que ser feito na virada do turno para dar claras mostras de que o Clube do Remo pode permanecer na Série A. Fechou? Saindo da Série A, vamos pular para a Série B? Como eu disse, eu separei 4 confrontos só, então vou ser curto, mas direto. Fortaleza e Goiás, para mim, é o jogo-chave, o principal jogo da rodada, pelo que está envolto à volta deles, né? Envolto à volta, mas ficou legal. O que está envolto nisso aí? O Daniel Paulista, que era um treinador que tinha 20 jogos de invencibilidade, 12 vitórias, 8 empates, era unânime, era só falando que o Goiás encontrou equilíbrio mais cedo, inclusive eu falei, só que é normal a instabilidade, jogadores que vinham tendo desgaste físico, desgaste sempre, muitas minutagens, como o Lourenço mesmo, por exemplo, só tinha ficado fora de um jogo contra o Fluminense do Piauí, então a lesão agora dele, o Felipe Machado lesionou, o Bruno Sávio lesionou, são 3 desfalques, teve a volta do Lucas Rodrigues, que ainda não conseguiu ter um ritmo competitivo que quando deixou o Goiás. Eu vejo que o Goiás, 3 jogos seguidos, tomou 5 gols, não fez nenhum, vive um momento ruim. Daniel Paulista vai ter lá na Arena Castelão que mostrar que consegue, de fato, fazer com que esses jogadores acreditem nele novamente. Difícil o jogo na Arena Castelão contra o Fortaleza, que é vice-líder da competição. Mesmo o Fortaleza não performando bem, com a qualidade que o seu torcedor deseja e almeja, eu vejo que o Fortaleza está sendo resultadista. Essa é a palavra que define o Fortaleza, ao menos para mim, nesses 6 jogos da Série B, na Copa do Nordeste e também no Campeonato Cearense. O Thiago Carpini só tem 2 derrotas, uma para o Botafogo e uma
para a equipe do Ceará, então são derrotas pesadas, mas são derrotas poucas que ele tem. Isso demonstra que pode não estar jogando bem, mas não questione resultados. Eu entreguei um título invicto do Campeonato Cearense, entreguei a quartas de final da Copa do Nordeste, e dentro dos dois classificariam para a Série A. Então, não pode falar dele. É claro que o torcedor quer aliar resultados com a performance, mas enquanto um não vem, o outro está entregando. Quero ver quando vai encontrar esse equilíbrio, ou então se a performance vir e os resultados não, vamos ver como que vai lidar com isso. Eu vejo que cheira muito empate esse confronto, muito igual. O Goiás não vai jogar para perder, o Fortaleza ainda não performa bem, sofreu demais para ganhar do Sport, vem vencendo sofrido, né? Custou ganhar do Criciúma por 3-2, contando com falha do goleiro, gol contra. Então assim, vem sendo difícil a vida do Fortaleza, que não está fácil mesmo nesse recorte aí, mas vai ser para mim um jogo de empate. Envolve muita tensão nos bastidores desse jogo, principalmente pelo lado do time goiano, que vai ter mudanças. Daniel Paulista já avisou que vai fazer algumas mudanças, até pelos frutos das lesões, mas de fato o Goiás não vem tendo um rendimento ofensivo aceitável desde a saída do Jajá. Para mim, empata. Outro jogo chave, o segundo, Sport Ceará. Nos últimos 10 jogos lá na Ilha do Retiro, o Ceará ganhou 1, empatou 4 e perdeu 5. Então eu vejo que o Ceará não traz muita sorte lá na Ilha do Retiro. O Sport também está invicto ao lado do Ceará, 10 pontos. Os dois estão separados por questão de saldo. Vai ser um jogo equilibradíssimo. Cheira muito mais um empate esse confronto. Os dois times não querendo perder. O Moser toma poucos gols. É difícil fazer o que o Vila Nova fez, 3 gols no Ceará do Moser, que ao longo desde a época do Mirassol, Coritiba, é um time que toma pouquíssimos ou quase nenhum gol, então eu vejo que vai ser um jogo muito tenso, muito equilibrado. Na Ilha o Sport sempre é favorito, mas eu não vejo tanta distorção assim nesse equilíbrio, nesse favoritismo. Para mim também é mais um empate nessa Série B, pode ser 1-1, um 0-0 aí, se assentará bem, visto que o Ceará vem de 2 empates, né? Ele deixou de ganhar lá contra o Londrina, eu penso assim. Não é, se omitiu da vitória para buscar um ponto, é mais o resultadista, Moser, jeito de ser, para ele é um ponto fora e 3 em casa, mas só que enfrentou o líder Vila Nova e teve a má sorte, digamos assim, de estar vencendo 3-1 e depois levar um empate de 3-3. O terceiro jogo, para terminar quase esse vídeo, esse material para vocês, Atlético Goianiense e Juventude em Goiânia. O Atlético que vem no recorte interessante, 7 de 9 pontos disputados, ganhou do Londrina, empatou com o Botafogo e ganhou do Avaí. Já o Juventude vem de 5 gols feitos, 0 gols tomados, 3 vitórias seguidas, 9 de 9 pontos conquistados. Vem encontrando a sua melhor forma, estilo Barbieri de ser, demora um pouco o seu trabalho a engrenar, mas quando pega é um time chato, é um time complicado, vem performando bem, vem sendo resultadista, entregando uma boa performance, bate o CRB fora, bateu o Goiás 2-0, bate o Londrina agora, então assim, ele consegue ter esses resultados, vem a Goiânia, os dois times chegam bem nesse momento. É um jogo que para mim também cheira muito a empate, pode até achar que eu estou em cima do muro, mas não. A Série B ela entrega de fato muitos empates em 1-1, 0-0, e é assim, ao longo de toda a Série B você vai ver que nessas 6 primeiras rodadas, o número de vitórias dos mandantes ultrapassou agora pela primeira vez, né? Até a 5ª rodada eu trouxe esse dado, tínhamos mais vitórias dos visitantes em 50 jogos, eram 17 dos visitantes, 16 dos mandantes e 17 empates. Então, para você ver que há muito empate e a Série B ela entrega isso. Hoje já temos mais vitórias dos mandantes, mais empates e menos vitórias dos visitantes. Então, não é ficar em cima do muro, é de fato que a Série B é muito competitiva. Não temos um time ainda que desgarrou, digamos assim, que se alastrou na pontuação. Está muito homogêneo essa competição. E o último jogo, que não vai dar empate, para mim o Vila Nova vence contra o Atlético no encerramento da rodada, que é o 4º jogo-chave dessa 7ª rodada, que pelo menos para mim eu separei para trazer esse conteúdo para vocês. O Vila que vai jogar em casa, está no momento ascendente, está com a áurea circundando ali os lados do Onésio Brasileiro Alvarenga, uma senda positiva que foi refletida com o melhor ataque também na Copa Centro-Oeste, classificação para a semifinal, dentro do Brasileiro da Série B é o melhor ataque, o único time que passou de 2 dígitos lá em termos de gols, o time que segue segunda rodada sendo líder invicto e líder isolado dessa Série B, está no momento bom. O Atlético não conta com o Ronaldo Tavares, que foi constatado o LCA nele, vai fazer a sua operação, só volta em 2027. Ele que era o artilheiro da Série B, estava no momento bom e todo jogo do Atlético passava por ele, então não sei como que o Atlético vai se portar diante de um time que está encaixado, está com um momento positivo. Eu vejo que o Vila encerrará a rodada mais uma vez na liderança, mais uma vez invicto, então eu penso que aí a aura Guto Ferreira vai estar aí transcendendo ali no Oba e depois na próxima rodada, a 8ª, se prepare que eu vou trazer aqui o que eu penso de Goiás e Vila Nova, Fortaleza e Ceará, tem grandes clássicos aí pela frente e eu vou trazer tudo para você. Espero que você tenha gostado desse resumo aí da 7ª rodada da B-Zona e a 14ª da Série A. Eu sou o Danilo Dias e fico muito, mas muito feliz mesmo de poder comunicar com vocês nesse dia bonito aqui em Goiânia. Beijo grande, tchau!